E a manifestação dela não é clínica, a manifestação dela é mais subclínica, é uma manifestação onde, se eu não for mais a fundo, se eu realmente não pesquisar o que está acontecendo, me parece que está tudo sob controle. Sejam bem-vindos ao AgriNews Play. Aqui é uma edição de luxo, dentro do CIAVES, o maior evento de proteína animal do Brasil, da América Latina, galgando aí caminhos para a gente chegar a um evento mundial. Nós vamos falar hoje sobre a doença de Gumboro. Ele continua sendo um desafio para o setor avícola, mas muitas vezes as pessoas não percebem que o problema está presente ou subestimam esse tema. A gente está trazendo um especialista aqui, o Marco Lopes. Ele é médico veterinário brasileiro, diretor global de avicultura na Ceva Saúde Animal. Já faz 9 anos que está na França. Veio para o CIAVES para nos trazer as boas notícias e nos trazer um pouco de informações sobre o cenário dessa doença no mundo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Obrigado pelo espaço para conversar com vocês. É sempre um prazer poder dividir um pouquinho aquilo que a gente vê ao redor do mundo. Marcos, vamos lá. A questão da doença de Gumboro já foi um problema mais forte ali no passado, né? Tem muita gente que pensa que ela é uma doença controlada. Essa percepção corresponde à realidade? Como que está o cenário hoje no Brasil e no mundo? Sim, é verdade que existe uma percepção que a doença de Gumboro está controlada, que a gente não tem desafio. Logicamente que existem países onde ainda vê a forma clínica, ainda vê a doença mais atuante na forma clínica, mas em grande parte do mundo, e aí eu incluo muito fortemente o Brasil, toda a América Latina, mas fortemente o Brasil nisso, é uma presença mais subclínica. E com isso as pessoas acabam tendo a percepção que a doença não está presente. Acaba sendo uma interpretação, uma percepção que não é a realidade, não é o que realmente acontece. A doença está presente, muito diferente do que a gente viu talvez há 15, 20 anos atrás, onde tinha alta mortalidade, onde a gente via uma bursa altamente hemorrágica. O sinal era muito claro, se abria a ave, não tinha dúvidas. Hoje ela se manifesta de uma maneira um pouco diferente pela forma que a doença foi evoluindo. Parte disso é consequência de controles que foram feitos no Brasil, com vacinação, com o próprio sistema de biosseguridade, de maior limpeza, desinfecção das granjas, mas também criou uma condição, e isso é natural, para que o vírus evoluísse, né? Então a gente acaba tendo outras cepas. O próprio Brasil tem a cepa brasileira, né, que pela classificação hoje a gente chama de A4B1, e a manifestação dela não é clínica, a manifestação dela é mais subclínica, é uma manifestação onde, se eu não for mais a fundo, se eu realmente não pesquisar o que está acontecendo, me parece que está tudo sob controle. Na prática, Marco, quando a gente fala dessa manifestação subclínica, quais seriam os sinais que o produtor ou o veterinário, quais que eles costumam atribuir a outros fatores, quando na verdade podem estar relacionados a Gumboro? Existe uma variação de acordo com a cepa que está circulante, mas eu vou me ater um pouquinho mais a essa 4B1 que eu citei, que é a cepa brasileira, né? Ela é uma cepa que dificilmente ela vai causar mortalidade. Ela pode sim causar um aumento da mortalidade do lote, algo como 0,2% até 0,5% de mortalidade no lote. Então, muito da consequência a gente vai analisar na performance. É uma conversão alimentar que vai estar um pouquinho mais alta, é uma mortalidade que vai estar um pouquinho mais alta, então o desempenho do lote é afetado. O problema disso é que, se você tem isso durante toda a sua integração, existe uma dificuldade de comparar o que seria o standard sem, com total controle, ou o standard com isso, porque os produtores acabam se habituando com aquele nível de mortalidade, com aquele nível de conversão alimentícia, e ele acaba não ficando claro a contribuição no impacto pela Gumboro. Tá? O que seria fundamental, né? Logicamente, o trabalho dos técnicos e dos veterinários no campo de abrir a ave e ver o que eu vejo na bursa corresponde ao programa vacinal que eu estou aplicando,
Ah, você pode ver algumas pequenas lesões na bursa, de acordo com o desafio que você tem. E, logicamente, aí você tem que fazer a conexão com o programa vacinal que você está fazendo, se corresponde ou não corresponde, porque cada vacina tem um comportamento um pouco diferente na bursa. Então, ter muita clareza o que eu espero do programa que eu faço e o que eu estou conseguindo. Tá? Analisar muito bem a performance, porque ali pode te trazer alguns indicativos. E além disso, lógico, analisar alguns outros órgãos. Não é tão claro na cepa brasileira, mas vou dar um exemplo, por exemplo, na cepa europeia, a A3B1, que é uma cepa que circula toda a Europa, de Portugal até a Ucrânia, e ela dá uma atrofia de timo. Então a gente não vê quase nada na bursa, mas a gente vê uma atrofia de timo, que pode ser um indicativo para a gente. Tá? Além disso, o que seria fundamental? Partir para uma monitoria laboratorial também. Então, juntar o que a gente tem no campo, onde o papel do técnico e do veterinário é essencial para levantar alguma suspeita, mas juntar isso com exames laboratoriais que possam trazer conclusões para a gente. Na sua experiência acompanhando diferentes países, quais características têm as granjas que conseguem manter um excelente controle do gumboro ao longo do tempo? Isso é bastante interessante, porque a gente vê empresas que têm gumboro muito bem controlado e empresas que acabam tendo maior dificuldade. Isso não está só relacionado ao desafio. Por quê? Existem, e na mesma região, ou seja, que compartilham uma situação epidemiológica muito parecida, empresas que têm melhor controlado, empresas que têm não tão bem controlado, podemos dizer. Tá? Quais são os fatores de sucesso? O primeiro, que logicamente a gente tem que sempre entender que é uma ave só. Então, uma ave só que eu digo, né, logicamente a gente tem milhares de aves na produção, milhões. Uma ave só, eu digo assim, a mesma ave que ela é suscetível a bumboro, ela é suscetível a outras doenças. Então, bumboro faz parte de uma doença, vamos dizer, da base do sistema imune. Então é importante a gente controlar, mas tem outras doenças que podem afetar. A gente sabe que, por exemplo, uma junção de bumboro com adenovírus causa uma dificuldade maior do controle. Né? A Argentina é um país que passa por isso, aqui pertinho da gente. Eles têm maior desafio de adenovírus. A gente sabe que empresas onde não tem um adenovírus controlado na Argentina, eles têm maior dificuldade de controlar bumboro. Então existem associações de doenças no próprio sistema imunitário que podem colaborar ou atrapalhar o controle. Né? Além disso, lógico, todas as outras várias doenças que a gente pode ter, sistema respiratório, intestinal e tudo mais. Então, ter tudo bem controlado ajuda bastante. Um segundo ponto que a gente não pode esquecer é o bumboro é uma doença que a gente chama de residente. Então, é uma doença que os vírus sempre vão estar presentes na granja. E a gente vai, através do processo de vacinação, a gente vai escolher o que vai habitar o nosso ambiente. Tá? Mas a biosseguridade é importante para que a gente possa fazer um controle maior da carga viral. Então a gente não pode desconsiderar que essa carga viral, a gente pode reduzir ela com programas de biosseguridade, ou seja, limpeza e desinfecção. É quase como uma remoção física de parte desses vírus. Né? Então, empresas que têm isso bem feito, e a gente vê isso muito claro, quando existe uma pressão maior de produção e reduz o vazio sanitário, a empresa estava lá muito bem controlada com seus 12 dias de vazio sanitário. Tem uma demanda de frango, ou acontece alguma coisa, reduz para 5, 6, 7 dias, começa a acontecer mais casos. Por quê? Porque a gente não tem tempo hábil para fazer o que tem que fazer. Então toda essa parte de manejo ajuda bastante. Né? E o terceiro ponto disso é justamente adequar o programa vacinal. Cada tipo de programa vacinal tem uma característica e a gente está buscando alguma coisa. Então, o produtor, o veterinário responsável tem que entender o que eu busco com esse programa vacinal. Qual adere melhor à minha estratégia, à minha situação. E a partir disso, ter uma constância e saber monitorar isso. Eu estou tendo o que eu busco dentro daquele programa vacinal. Né? Então, a junção de tudo isso vai trazer o sucesso da doença, o controle da doença. De que forma se posiciona a Ceva para oferecer um suporte, principalmente aos seus clientes, né, que já são clientes, mas a produção avícola brasileira para o enfrentamento desse desafio? Então, a Ceva, até pelo nosso DNA, a gente investe em 2 grandes pilares, vamos dizer. Tá? O primeiro pilar
é realmente pesquisa e desenvolvimento. Para quê? Para que a gente tenha sempre inovações no ponto de produto. Inovações, assim, algo que atenda à demanda atual. A gente investe realmente bastante nisso, a gente tem alguns centros de desenvolvimento, a gente coloca bastante recurso nisso para que possa trazer, e se eu olhar o que a gente tem trazido no mercado nos últimos anos, a gente tem sempre trazido novidades muito boas. O segundo ponto que para a gente é importante é a parte de serviços. E por que o serviço vai ser importante para o cliente? Eu vou citar 2 serviços aqui que eu acho que são essenciais no controle. O primeiro é o TIC Program, que é o serviço de incubatório. Por quê? Não adianta você ter uma vacina excelente, a gente gastar milhões no desenvolvimento da vacina. E a hora que ela vai ser aplicada, ela não ser aplicada da melhor maneira. Então a gente não vai ter os benefícios dela. Então o TIC Program, para auxiliar os nossos clientes no processo de vacinação, ele é essencial. Porque ele consegue garantir que as aves estão recebendo a dose que a gente espera, né? E o segundo serviço daí é o GPS, que é o serviço no campo, para ajudar o cliente a monitorar. E justamente o que eu estava falando antes, o programa vacinal que eu estou tendo, ou todo o programa de manejo, todo o programa sanitário que eu estou tendo aquilo que eu busco, né? Quando eu faço um programa vacinal, a vacina está cumprindo aquilo que a gente tinha como expectativa, né? Ou qual é o tipo de desafio que eu tenho no campo? E o desafio vai variar ao longo dos anos, dentro do próprio ano, uma estação para outra, mas é importante, mais importante que a gente tenha consciência disso. E se precisar, a gente faz ajustes, né? O pior é a gente correr cego. E aí eu não sei que ajuste eu tenho que fazer, tá? Todo programa sanitário sempre tem ajustes a serem feitos ao longo do tempo. Então é importante a gente monitorar e entender. A gente entendendo, a gente faz o ajuste correto. O problema não é fixo, né? Ele não é estável, varia. Tem muitos fatores que interferem, né? Exatamente. Quando a gente fala de programa vacinal, a solução de vocês para o Gumboro é a NextMune. Isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os diferenciais e também juntasse nessa explicação em quais situações que o veterinário tende a perceber mais rapidamente os benefícios da NextMune. Tá. Até para entender por que a gente traz NextMune no mercado, né? Isso está ligado muito àquilo que eu falei anteriormente sobre o DNA da empresa. Como a gente investe fortemente em monitoria, a gente começou a perceber, tanto no Brasil como no mundo, uma mudança do desafio das cepas circulantes. Desafios mais precoces, né? Desafios onde a gente precisava fazer uma antecipação dessa proteção. Porque as cepas que estavam desafiando, elas vinham antes. Se o meu desafio é mais precoce, minha proteção tem que ser mais precoce, tá? Entendendo esse desafio, a gente vai para aquele outro ponto que eu falei do nosso DNA, que é, a gente tem um problema, como que a gente pode ajudar? Então a gente investiu muito em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver, mesmo a gente já tendo um produto de muito sucesso no mercado, que é a Transmune, a gente buscou como que pode ser o próximo passo disso. E a gente foi para o desenvolvimento para fazer dentro desse mesmo conceito de complexo imune, trazer uma vacina que pudesse controlar bem a doença, fazendo a antecipação dessa proteção. E é justamente esse o grande benefício da NextMune. Ela tem uma proteção mais precoce. A gente consegue fazer a proteção da bursa e da ave alguns dias antes. E isso faz total diferença quando a gente tem desafios, como no Brasil, com a 4B1. Que são desafios precoces, tá? Então, a gente bloqueando a circulação dessa cepa de campo, a gente consegue fazer a proteção da ave e a gente vê os desafios, a gente vê os benefícios. Aonde que a gente vê os maiores benefícios, né? Logicamente, fica muito mais claro em empresas que têm maior desafio, o controle, até em níveis de performance, fica mais evidente. Mas a experiência que a gente já tem, tanto no Brasil como no resto do mundo, mesmo empresas que não têm claro o seu desafio, mesmo empresas que dizem, não é a minha principal preocupação, a gente vê benefícios com a NextMune. Porque essa antecipação gera alguns benefícios na parte imunológica da ave, que deixa ela, inclusive, mais apta
para responder contra outros desafios. Logicamente que Nexus Immune protege contra bomboro, mas bomboro é uma doença essencial na base imunitária. Tendo a base imunitária mais sólida, eu consigo ver benefícios em todo o resto da parte produtiva. Tá? Então, quanto maior o desafio, logicamente isso fica mais evidente, mas em todos os outros casos também. E aí, a gente pode, aquilo que eu falei lá no comecinho sobre ser uma ave só, então empresas às vezes que estão tendo desafios maiores com uma doença ou com outra, mesmo respiratória, tendo a base mais sólida, isso contribui, é um fator contributivo, não é um fator único, mas é um fator contributivo para que eu possa ter a saúde da ave mais bem controlada. Se você pudesse deixar uma única recomendação, ou uma recomendação que seja a mais importante, né, para os profissionais que estão revisando seus programas de prevenção ao bomboro, qual seria? E é uma dúvida que eu tenho, é uma curiosidade. Essa assistência, a Ceva presta só os que são clientes já? Ou existe um trabalho prévio de avaliação da estrutura do produtor, das condições, para fazer um diagnóstico e uma orientação técnica? Bom, se eu pudesse deixar conselho, orientação, podemos dizer assim, para os veterinários, para os produtores, seria: entenda o desafio que você tem. Tá? E nisso a Ceva pode ajudar bastante, porque a gente tem nossas equipes expertise disso. A gente tem na nossa equipe, não tanto na equipe, como a gente inclusive tem centros de diagnóstico laboratorial, né? A gente tem parceria com os laboratórios privados no Brasil e em outros lugares, mas a gente também tem os nossos centros, inclusive, que a gente desenvolve kits, por exemplo, de PCR, para poder fornecer os laboratórios parceiros, para que eles possam fazer o diagnóstico próprio. Mas a grande sugestão ou indicação que eu faria é: entenda muito bem o seu desafio, entenda o que está circulando. Entendendo o que está circulando, qual que é o seu desafio, veja qual que é a solução mais adequada para o seu momento. E aí também tem um entendimento muito bem feito daquele programa vacinal que você vai trabalhar, o que você espera dele. Então, juntando o desafio que eu tenho e o que o programa vacinal vai me trazer, isso eu consigo, uma coisa está ligando na outra, uma coisa faz sentido na outra, né? E com isso a gente consegue, eu acho que, dar um passo bastante importante para o controle da doença. Marco, muito obrigada por esse bate-papo muito esclarecedor. Eu acho que essas entrevistas acabam funcionando como um belo material de consulta, né, para o pessoal, sobre as informações mais atualizadas. A sua mensagem final para os nossos entrevistados. Bom, como eu disse, entenda quais são os seus desafios, entenda o que você precisa, o que tem que ser buscado, quais são os seus objetivos, né? Mas, acima de tudo, como você tinha até perguntado em relação à Ceva, conte com a Ceva, a gente está preparado para isso, as equipes, a equipe do Brasil está preparada para isso, né? Faz parte do nosso trabalho contribuir para isso. A gente não quer simplesmente fornecer vacina. A gente quer ser uma empresa que ajude você no processo de controle. E aí o sucesso vai vir para os dois lados, né? Tanto para o cliente como para a gente. Do trabalho conjunto. O trabalho conjunto, exatamente. Obrigada, Marco. Obrigada a você que nos acompanha. Não deixa de se inscrever no canal para acompanhar as melhores entrevistas do setor.